A conclusão é que Alan pretende que essas lacunas surgiram os limites da natureza como um guia moral. O objetivo de Alan é exatamente representar a natureza como insuficiente para ditar as regras morais da sociedade. A natureza não pode fornecer um argumento convincente contra um vício que afeta diretamente o que mais lhe diz respeito, a reprodução dos corpos. Então, veja que no entendimento de Alan de Lille, é natural a cópula entre pessoas do mesmo sexo, é natural todas essas questões que ele considera desvio. Então, o que ele faz? Se no entendimento medieval isso é natural, então o que o Alan vai falar é mostrar a natureza como insuficiente para ditar a moralidade. Tá? O problema, então, vira a natureza. Ela é muito mais diversa e variável para ceder ou promulgar regulamentações convincentes. Suas representações se emaranham ou são desvendadas pelas próprias condições de sua criação. Para argumentar a favor de regras contra a cópula entre pessoas do mesmo sexo, é necessário algo mais. E aí que o Alan vai defender a ideia da teologia moral. Tá? Então, Alan sabe que o que a natureza precisa é a escritura cristã lida tradicionalmente pela teologia cristã. Então, para ele, o que a natureza não faz, a teologia cristã faz. Ela especificamente não precisa das representações favoráveis do vídeo sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas sim das condenações paulinas de tais uniões. Veja que a interpretação de Alan sobre os textos paulinos é de que ele está condenando essas relações especificamente, não fazendo uma exegese adequada. A natureza não tem a palavra certa para esse pecado, muito menos o mito certo. A palavra certa seria sodomia, e o mito é a leitura medieval de Gênesis 19. Então, o Alan vai determinar como chamar isso, ele vai utilizar a teologia para trazer a categoria da sodomia e vai trazer a leitura, a interpretação medieval de Gênesis 19, que é a narrativa de Sodoma, para poder justificar isso. O título de Alan já se tornou um trocadilho. A planta da natureza não é apenas uma reclamação contra os pecados sexuais. É uma queixa contra a falha da natureza em falar satisfatoriamente sobre esses pecados. Então, seria um pouco melhor considerá-la com a intenção de mostrar o esgotamento de um certo tipo de representação moral. Alan está escrevendo um comentário revisionista sobre a moral das metamorfoses de Ovídio. O estilo de discurso direto e sem adornos cultivado na patrística e praticado pelo próprio Alan como professor de moral cristã, um discurso que é popular, afetivo e produtivo, que se reproduz não nas regularidades da poesia, mas na conversão. Ouvimos a voz de Alan em alguns dos seus sermões, onde há uma condenação direta e geral da tirania da carne. Então veja que ele constrói toda essa história em torno da natureza para exatamente esvaziar a argumentação de que a natureza é suficiente para justificar o que é adequado ou não para a moralidade. Ali, o vinho dos sodomitas é a fonte da embriaguez da luxúria, um pecado sobre o qual Alan fala com paixão. De fato, ele destaca para a reprovação especial gula, orgulho e avareza. O que parece ser mais importante, Alan fornece um modelo de sermão contra a luxúria. O único antídoto para a tentação é fugir dela, e o efeito de sucumbir é destruir todo o bem da vida humana. Para o modelo de sermão de Alan, o primeiro argumento contra a luxúria é a sujeira. Luxúria é uma mosca nascida no esterco e que vive na sujeira, infectando tudo que toca.
Essa é a imagem que ele cria da luxúria. Esse é um argumento que a natureza não pode apresentar, pois depende da repulsão para as coisas naturais. É um argumento de que Alan, o pregador, gosta. Ele o repete no sermão modelo para o clero, onde a luxúria é comparada à decomposição. Alan diz claramente que o confessor não deve investigar os detalhes do coito ilícito, incluindo o pecado contra a natureza. Então é muito interessante que ele vai deixar evidente isso, de que o confessor, quando a pessoa estiver confessando para ele, o confessor não deve ficar investigando demais os detalhes da cópula ilícita, tá?